Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Daniel da Eureka e hoje eu vou conversar contigo sobre linguagem corporal e emoções. Então, como que a gente observa as emoções no nosso dia a dia. Então, para esse vídeo, tem 3 conceitos importantes que eu preciso te passar. O primeiro deles é o de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é tudo na tua comunicação que não é a tua escolha de palavras. Isso envolve todos aqueles elementos não verbais do tipo a velocidade da tua voz, o tom da tua voz, se é mais elevado ou mais baixo, tá falando mais rápido ou mais devagar, todo aquele pacote. E dentro da linguagem não verbal existe a linguagem corporal. Se refere a tudo que o teu corpo faz na hora de se comunicar. Através da linguagem corporal, as pessoas vão dizer se elas gostam de alguma coisa ou de alguém ou não, se elas estão agitadas ou tranquilas, e basicamente passar uma noção de como é que tá o estado mental delas naquele momento. Sabe aquele ditado que uma imagem vale por 1000 palavras? Vamos inverter essa metáfora um pouco. A gente pode dizer que as tuas palavras dão a forma do que tu quer dizer. No entanto, o que elas desenham é em preto e branco. A tua comunicação não verbal serve de pincel para colorir esse desenho que as tuas palavras fizeram. E se a linguagem não verbal é o pincel, a tinta em si são as emoções que tu tá passando. E se a linguagem não verbal é o pincel, as emoções são a tinta do que tu tá pintando. O mesmo retrato de um homem pode ser super animado ou super deprê, dependendo do esquema de cores que é usado nessa pintura. Bom, ok. Na hora de perguntar, então, metáforas à parte, o que é exatamente uma emoção? E tem vários jeitos de responder essa pergunta. Biologicamente, uma emoção é uma configuração do teu corpo. Hormônios como o cortisol podem ficar mais ou menos presentes no teu corpo, assim como o teu cérebro pode ativar mais ou menos algumas regiões do teu cérebro, como por exemplo a amígdala. Para esse vídeo, a definição biológica não é tão importante quanto a definição psicológica. Psicologicamente, emoções são um kit, um conjunto de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Quando você fica com raiva, por exemplo, você vai ter uma sensação quente no seu peito, junto com alguns pensamentos mais voltados para a raiva, e você vai ter comportamentos naturalmente mais agressivos. Se essa raiva tem um motivo claro, tipo um conflito com outra pessoa, provavelmente os teus pensamentos vão ficar mais focados em remoer esse assunto, especificamente pensando em todos os argumentos que tu pode fazer para essa pessoa para mostrar que tu tá certo, ou pelo menos que o que ela fez tá errado. E por fim, nos comportamentos, a raiva vai afetar também tanto os teus comportamentos exteriores, tipo o teu tom de voz, a tua escolha de palavras, quanto os teus comportamentos interiores. E o que eu quero dizer com comportamentos interiores? Eu me refiro à parte fisiológica das tuas emoções. Fisiologicamente, a raiva provavelmente vai te deixar com o rosto mais rubro, mais corado, mais vermelho. Provavelmente o teu pulso vai subir, os teus batimentos cardíacos vão aumentar e até tem outros sinais fisiológicos, mas eles não são o importante agora. Um pequeno parêntese, inclusive, é como esses elementos fisiológicos, junto com a comunicação do teu corpo, são elementos tão importantes para quem trabalha detectando mentiras ou analisando o comportamento dos outros. A gente costuma pensar que o rosto é o que entrega a verdade, e o rosto tem uma participação importante, mas é preciso ter uma noção da linguagem corporal como um todo da pessoa antes de começar a fazer deduções. É uma área fascinante da psicologia e talvez em outro vídeo a gente entre em mais detalhes sobre como detectar mentiras. Um jeito muito útil da gente categorizar as nossas emoções é em uma tabelinha de 2x2. Por um lado, a gente tem se as emoções são positivas ou agradáveis, e do outro lado a gente tem se elas são negativas ou desagradáveis. No outro lado dessa tabela, a gente tem se essas emoções nos deixam mais ativados, nos fazem mexer mais o corpo, ou se deixam a gente mais desativado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar a felicidade. A felicidade é uma emoção que a gente considera positiva, então ela fica para cima, e ela vai pro canto das que deixam a gente também mais ativado. Se eu tô feliz, por exemplo, talvez eu até esteja mais alegre, mais
atento, talvez até me dê vontade de dar pequenos saltos de alegria. Por outro lado, se a gente for comparar com o medo é uma emoção que a gente considera negativa. A gente não gosta de ficar com medo. O medo também é uma emoção que deixa a gente ativado. Se a gente está amedrontado, a tendência é que a gente vai estar ligado, procurando por ameaças ao nosso redor. E talvez com o menor dos barulhos inesperados a gente dê um salto. E usando essa tabelinha de 2x2, a gente consegue categorizar os sintomas diferentes das nossas emoções. Assim fica muito mais fácil entender, por exemplo, que talvez tanto a felicidade quanto a raiva aumentem a tua pressão sanguínea, por exemplo. Ou que tanto a tranquilidade e a tristeza te deixem mais desativado. E agora que a gente já tem uma tabelinha super útil para analisar as nossas emoções, vem a próxima pergunta. As emoções são universais? Ou seja, todo mundo no mundo expressa as emoções do mesmo jeito? E falando nisso, quantas emoções existem? Até onde nós sabemos, o ser humano tem 7 emoções que são universais. O medo, quando tu te sente ameaçado. A surpresa, quando, bom, alguma coisa inesperada acontece. A raiva, para quando tem uma injustiça ou algo que tu percebe que tá errado acontecendo. Tristeza, que é algo que a gente sente quando a gente perde alguma coisa ou quando a gente vê que tem algo errado, mas a gente não tá lutando para corrigir isso. Aversão ou nojo, que é algo que a gente sente olhando comida estragada, ou talvez quando a gente vê uma ação repreensível socialmente. E, claro, felicidade, para quando as coisas vão bem e coisas boas acontecem. E, inclusive, é dessa mesma pesquisa que tirou essa teoria de que tem 7 emoções universais, de onde veio o estudo das microexpressões humanas. As microexpressões também são um canto bem chique da psicologia, que estuda reações de menos de 1 segundo que as pessoas fazem quando elas estão tentando ocultar as emoções delas. Afinal de contas, se tu não tá tentando ocultar, tu vai ter uma macroexpressão. Tu vai fazer um sorriso grande e tu vai expressar a tua alegria. Microexpressões, o seu impacto e as suas aplicações também são um outro assunto que fica para outro vídeo, né? Isso porque eu tenho uma última e importante pergunta para responder aqui, né? Que é, se a gente só tem essas 7 emoções universais, o que acontece com as outras? Tipo, amor, inveja, elas não são emoções? A gente classificou elas errado? Ou elas existem, mas não são universais? A ciência da psicologia está evoluindo todos os dias. Por enquanto a gente não tem uma resposta definitiva para te trazer. Mas por enquanto o que eu posso te trazer são algumas hipóteses diferentes. A primeira delas é que talvez outras emoções se refiram a diferentes combinações ou intensidades dessas 7 emoções. Por exemplo, eu posso sentir frustração, ou eu posso ficar com raiva mesmo, ou eu posso ficar com uma emoção tão intensa que eu tô sentindo fúria. Ou talvez você possa sentir uma combinação de felicidade e medo conversando com um crush. Ele é um cara divertido, é legal de conversar com ele, mas você fica com muito medo na hora de tentar dar um primeiro beijo. A segunda hipótese é que talvez algumas coisas que a gente chame de emoções não sejam exatamente emoções. Emoções, na definição desse nosso modelo de 7 emoções universais, são mais como reações. Algo acontece e você imediatamente sente alguma coisa. Chegou a pizza! Felicidade! Era o sabor errado? Raiva. Rapidinho, imediato, curto prazo. Então talvez a gente precise de palavras novas para definir coisas como o amor, que é um sentimento que pode durar semanas, meses, anos, uma vida toda. E existe uma terceira hipótese que envolve as limitações dessa pesquisa sobre emoções. Então, essa pesquisa ela foi feita pelo Dr. Paul Ekman entrevistando pessoas do mundo todo. E nessas entrevistas, o Dr. Ekman perguntou para todo mundo sobre situações diferentes. Por exemplo, como é que tu te sentiria se tu ganhasse na loteria hoje? E na hora da pessoa responder, ele tirava uma foto da reação dela. E depois de analisar as reações de todo mundo e catalogar todas essas respostas, ele chegou a 7 grandes categorias. Então, não é tão difícil a gente dizer que talvez existam respostas emocionais sem uma expressão facial específica, e que, portanto, ficaram fora do catálogo do Dr. Ekman. Talvez exista um mundo inteiro de emoções que são difíceis de explorar porque elas não têm uma expressão comportamental específica. Mas, por enquanto, o que eu posso te oferecer é até aqui aonde a ciência da psicologia chegou, e quando a gente tiver novas respostas, eu te conto. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até uma próxima!